Hoje nós vamos encerrar o capítulo 5 de Marcos e também nosso passeio nesse Evangelho de Marcos, né? Esses 5 primeiros capítulos. Nós estudamos no capítulo 5 as reações que Cristo provoca nas pessoas. Ninguém fica isento, todos reagem de alguma forma diante da mensagem do Evangelho, diante da pessoa de Jesus Cristo. Então alguns rejeitam a Jesus, mesmo Jesus fazendo bem a elas, como foi o caso daquela cidade dos Gesarenos, em que ele libertou 2 homens terrivelmente endemoniados e eles mandaram Jesus embora porque ele deu um prejuízo grande ali para a cidade, que criava, né, porcos, e os porcos morreram em decorrência da expulsão dos demônios para eles, né, para aqueles porcos. Nós vimos hoje pela manhã que os realmente aflitos, hoje nós falamos de aflição, os realmente aflitos querem descobrir se Jesus pode ajudá-los. Eles fazem uma prova se Jesus cuida realmente, se Jesus transforma a vida realmente. E nós vimos em 2 exemplos que ele faz isso. Nós começamos, né, que é Jairo que tem a filha dele morrendo, e a mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. Da mulher, o texto foi resolvido já, e agora a história de Jairo continua agora a partir do versículo 35. E essa é a terceira razão, essa é a terceira reação que as pessoas têm diante de Jesus. A primeira reação, há pessoas que rejeitam, mesmo ele fazendo bem. Segunda reação, os aflitos querem saber se Jesus pode realmente ajudá-los. E a terceira reação é que alguns zombam de Jesus, do Evangelho e da palavra dele. E nós vamos ver aqui, embora tenha uma pessoa que crê, mas há uma multidão que zomba. Então sempre há uma minoria que crê no Senhor Jesus e há uma multidão que zomba das palavras. O mundo considera algumas coisas bem risíveis, ou seja, é para rir. Quando nós falamos, eles riem da nossa cara. Por isso que há um grande desafio para você em alguns temas que eu menciono agora. Por exemplo, Deus é o Criador único do universo. Ele criou tudo do nada, sem nenhuma contribuição de efeitos químicos, de explosões, ou de alguma seleção natural, ou de alguma maneira, alguma forma evolucionista da vida. É complicado tudo isso que eu falei, né? Mas fica só com isso. Algumas pessoas acham que é um absurdo acreditar que há um Deus Criador, uma pessoa que criou esse mundo. Nós relembramos com muita honra, com muita alegria, a vida do irmão Adalto Lourenço. Passou por esse mundo ensinando incansavelmente sobre a criação, sobre Gênesis, os primeiros capítulos. E Deus o levou nessa semana, e ele está gozando das alegrias com seu Criador, o qual ele tanto ensinou. Então nós louvamos a Deus por esse irmão. Mas muitos são amedrontados, acovardados de falar que Deus é o Criador e é o único Criador. Existem outras coisas também que são risíveis, ou seja, o mundo, quando você fala, o mundo tem vontade de rir da sua cara. A história de Adão e Eva. Por isso que é um grande desafio você falar de Adão e Eva para as pessoas. Não é melhor falar de alguma coisa mais filosófica, mais moderna? Falar de Adão e Eva? Falar de Adão e Eva. Você tem um grande desafio de falar para as pessoas que eles foram os nossos primeiros pais. A partir deles, toda a raça humana
continua, né? A partir deles, a raça humana continua. É risível também, as pessoas vão rir da cara de um jovem quando ele fala que ele está se guardando sexualmente para o casamento. Os amigos vão rir, os professores vão rir. Então nós precisamos incentivar os nossos jovens. Fica firme aí, porque é a palavra de Deus. As pessoas riem também porque você não busca riquezas. As pessoas buscam riquezas desesperadamente. É o incentivo maior que as pessoas têm para viver nesse mundo, buscar riquezas. E nós falamos, isso é bobagem. Elas riem da sua cara. Acreditar que alguém pode ser salvo sem obras de caridade, sem se preocupar com isso, fazer tantas e tantas obras de caridade para que sejam aceitas por Deus. Nós achamos isso descartável. Nós não fazemos isso para obter salvação. E eles acham estranho também, absurdo. E acreditar que Deus pode lançar no inferno pessoas só porque essas pessoas decidiram não acreditar em Jesus como Salvador único e pessoal e suficiente da vida delas. Então notem que você está diante de pessoas que podem rir de muitas coisas que você acredita. E aqui nós vamos ver também pessoas rindo de uma situação. Pessoas estão zombando das palavras de Jesus, de diversas formas, de diversas maneiras. Talvez tenha alguém aqui que esteja rindo de algumas coisas do cristianismo, rindo de algumas coisas da palavra de Deus. Nós vamos ver, a partir do versículo 35, nós vamos ver como que a incredulidade aparece na vida de alguém. E como que a incredulidade desaparece da vida de alguém. Todo mundo aqui já foi incrédulo. Todo mundo aqui já foi incrédulo. E como que essa incredulidade desapareceu da sua vida. E muitos aqui que criam, surgiu a incredulidade na sua vida. Como que aconteceu isso? Então nós temos aqui nesses versículos algumas dicas como que a incredulidade aparece ou desaparece da vida de alguém. Bom, versículo 35, a incredulidade aparece na vida de alguém quando alguém acha que não pode incomodar Deus. Que boazinha essa pessoa, né? Não quer incomodar Deus. Talvez você deixou de orar, ou deixou de pedir várias coisas porque você não queria incomodar a Deus, achando que isso é um mérito para você. Isso é incredulidade. O Senhor abriu as portas, como o dirigente leu aqui em Hebreus 4,16, acheguemo-nos confiadamente diante de Deus, diante do trono. Ele quer que você chegue diante de Deus e peça mesmo. Pode pedir, não pode exigir, mas pode pedir. Pode pedir à vontade. Pode pedir certo, pode pedir errado. Errado também pode? Pode, provavelmente você pede errado todo dia. Mas Deus sabe, e Ele conserta a sua oração errada. Pode pedir, pode usar e abusar da oração. Pode orar de manhã, pode orar à tarde, à noite, de madrugada, pode orar dirigindo, lavando louça, pode orar a Deus sempre. Você lança mão muito pouco desse recurso. Você pode orar a Deus. Mas algumas pessoas acham que vai incomodar Deus, então eu não vou pedir. Como aquele homem que pegou carona na carroça do outro com um saco nas costas, e continuou com o saco nas costas, e o carroceiro falou para ele: mas o senhor pode colocar aí no assoalho da carroça? Ele falou: não, o senhor já está sendo tão bom comigo, não quero dar trabalho.
Talvez você pense que você está dando trabalho para Deus, incomodando a Deus. E Ele quer que você ore a Deus. Versículo 35 diz assim: falava ele ainda, Jesus, né? Jesus, depois de curar aquela mulher, depois de despedir a mulher, dizer que a fé dela a salvou e mandou-a ir em paz. E aí Jesus falava ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Aquele homem era importante na sociedade, ele era o chefe da sinagoga, lugar de reunião dos judeus, e ele está procurando Jesus. Um judeu naquela época, naquele contexto, estava rejeitando Jesus, mas aquele homem, Jairo, ele estava crendo em Jesus, ele cria, mas as próprias pessoas da casa dele, as próprias pessoas da convivência dele, amigos, não criam. E por isso eles falavam: por que está incomodando o mestre? Então há pessoas que acham que é algum incômodo a Deus orar. E sabendo disso, o Senhor Jesus conta a história de uma mulher, uma senhora, que precisava de alguma intervenção do juiz, e ela incomodava esse juiz. A palavra de Deus diz que pelo tanto que ela o incomodou, pelo tanto que ela pediu a ajuda dele, ele acabou cedendo. Se não porque ele queria, mas por causa do incômodo. Hoje pela manhã nós cantamos também uma música baseada em Mateus 6, 35, quando fala para nós buscarmos a Deus, para nós orarmos a Deus, para nós pedirmos, para nós buscarmos, para nós batermos. Veja então a intensidade. Eu peço mais, eu busco, e eu peço mais, eu bato. E é assim que nós fazemos. Incomode a Deus o quanto você conseguir incomodar, e você vai ver que você não consegue, porque Deus é amoroso. Deus está pronto para te responder. Tiago falou: vocês não têm porque vocês não oram, vocês não pedem. Então nós precisamos pedir, nós precisamos, entre aspas, incomodar a Deus com as nossas orações. Ana estava incomodando a Deus com as orações dela. E as pessoas, como que dizendo: para de incomodar a Deus. Mas ela insistiu em orar ao Senhor. E várias pessoas que incomodaram a Deus com suas orações saíram vitoriosas. Então essa é um sintoma, né? Como que surge a incredulidade no coração de alguém? Quando alguém começa a achar que está sendo um incômodo para Deus. No versículo 36 agora, a incredulidade aparece na sua vida quando você começa a ficar com medo. O medo, ele te paralisa em muitas questões. O antídoto para o medo não é coragem. Conforme a palavra de Deus, o antídoto ou a cura para o medo não é coragem, é amor. Porque quase sempre nós temos medo de alguma coisa, e se nós não tivéssemos medo, nós ajudaríamos alguém, nós seríamos bênção para alguém. E a palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Quando você ama alguém, você faz coisas que você não teria normalmente coragem de fazer. Então, ele não diz: a coragem lança fora todo medo, mas o amor lança fora o medo. Versículo 36 diz: mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Ou seja, Jesus ele não quis dar atenção àquelas palavras, não incomode o mestre. Ele falou: olha, não liga porque eles estão falando, não liga, não fica com medo que você está me incomodando, creia somente. Então, meus irmãos, nós precisamos crer no Senhor,
Precisamos voltar a crer no Senhor. Quando você crê no Senhor, o seu medo vai embora. Porque, como Josué falou, a peleja não é nossa. O Deus falou para Josué, a peleja não é vossa. Falando para o povo, vocês não têm que temer, vocês não têm que se preocupar. Deus vai adiante de vocês. Então, esse homem precisava crer e não temer, não ficar com medo. A incredulidade aparece quando o medo surge nas nossas vidas. Agora, quando você deixa tudo com o mestre, o medo a incredulidade desaparece. Você deixa de ser incrédulo quando você entrega tudo para Ele. O que você precisa entregar para o Senhor hoje? Hoje mesmo. O que você precisa entregar para Ele? Quando você entregar para Ele, como diz o antigo hino, quando tudo deixares no altar, nós temos que ir em oração entregar tudo para Ele. Senhor, eu já me preocupei demais com esse assunto, não deu em nada a minha preocupação, só piorou. Agora eu quero fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Quero deixar no teu altar. Quero entregar para o Senhor. Entregue, deixe tudo com Ele, Ele faz o resto. Você só precisa entregar para Ele. É crer. Então a incredulidade ela desaparece quando você entrega, quando você se rende. No versículo 37, diz assim: contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Jairo, Pedro e os irmãos Tiago e João. É isso? É isso mesmo? Estão acordados? Quem que eu acrescentei aqui? Jairo. Quem que é Jairo? Quem é Jairo? É o pai da menina. É o maior interessado. É aquele que poderia falar: no quarto com a minha filha você não entra sem a minha presença. Mas Jesus, Ele não permitiu que ninguém o acompanhasse. Só Pedro e Tiago e João. Nem o pai entrou. Nem o pai entrou. Então, o que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Que ele entregou tudo para o Senhor. O Senhor está no controle. O Senhor faz o que o Senhor quiser. E ele entregou a filha para Jesus. A incredulidade desaparece quando você entregar. Agora no versículo 38, a incredulidade aparece quando você ri. Todo mundo aqui gosta de rir, né? Mas nós estamos falando de outro tipo de riso. O riso que é zombaria. A incredulidade aparece quando você zomba. Vamos ver esses versículos? Alguém pode ler o versículo 40? Eu estou pulando 38 e 39, tá bom? Já vamos para lá. Ele, porém, fez todos saírem, levou o pai e a mãe da menina, os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Todos riram. Por que eles riram? Aqui vem onde aparece a incredulidade também. Eles fizeram um alvoroço com as palavras de Jesus. Quando você começa a se juntar com outros incrédulos, vocês acabam fazendo um alvoroço contra Deus. E a incredulidade, ela começa a aparecer na nossa vida quando a gente se junta com certas pessoas. Você tem que saber ser seletivo nessa questão de fé. Algumas pessoas você tem que se afastar delas. Por quê? Porque elas te desanimam. Algumas pessoas não acreditam, elas não creem naquilo que Deus pode fazer. Você sai de um quarto de oração, em que você entrega o seu problema para o Senhor, em que você deixa de temer porque você confia no Senhor. Aí você sai daquele quarto de oração e você se encontra com algumas pessoas. Isso é bobagem. Não, deixa disso.
E aí as pessoas começam a colocar em você um desânimo. Você tem que se afastar dessas pessoas. Elas fazem um alvoroço contra a fé. Veja o versículo 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Claro, a menina está morta. Versículo 39. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Dependendo da pessoa que falar isso aqui, você diz, a pessoa está louca. Mas não é qualquer pessoa, é Jesus Cristo. No funeral da minha mãe, um homem entrou e falou com o meu irmão. Encostou nele e falou assim: quem é essa mulher? É parente? É minha mãe. Se quiser, eu posso ressuscitá-la agora. Você quer que eu ressuscite? Um agente do inimigo na vida dele, né? Naquele momento. Um doido qualquer falando, mas não é. É Jesus Cristo. Quando Jesus fala, a criança não está morta, mas dorme. Eles tinham que crer. Mas dependendo com quem você anda, as pessoas não acreditam. Por exemplo, Deus responde, mas você tem que fazer sua parte. Tá bom, parece que tem uma sabedoria aí nesse meio. Mas muitas pessoas, talvez, muitas pessoas que falam dessa maneira, elas não estão crendo em Deus, elas estão crendo nos seus esforços. Deus responde às orações, mas você tem que fazer sua parte. Como se as coisas não acontecem só porque você não está fazendo a sua parte. Fuja das pessoas que não creem em oração. O poder da oração é dado na palavra de Deus. Então, esse alvoroço só prejudicaria. E prejudicou mesmo, porque eles riram, como nós lemos no versículo 40. Eles riram. Teve alguém também que riu, lembra? Alguns homens vieram até a casa, ou a tenda de Abrão, disse que ele teria filho daqui um ano. E alguém riu. Quem foi que riu? A Sarai. Sarai riu. E aí até o anjo falou que ela riu. Eu não ri, riu sim. Então, meus irmãos, várias pessoas já se riram daquilo que Deus promete. Talvez você se ri por dentro também. Mas confie no Senhor. Fuja dos incrédulos, porque eles atrapalham a sua vida cristã, sua fé. E fique com aquilo que Deus coloca no seu coração. Riam-se dele, tendo ele, porém, mandado sair a todos. Tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Aqui nós temos parece que o convite do Senhor Jesus. Lá tem aqui o versículo 37. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse. Então nós temos um homem que sabia que Jesus podia resolver seus problemas. Eu não quero mais ninguém. Todos são meus amigos, mas ninguém vai ajudar nesse momento. E nesse momento, então, o pai é levado junto. Ele que entrega a filha para o Senhor Jesus para fazer o que Jesus quiser. Agora ele é convidado, ele vai junto. E o pai, a mãe, os que vieram com ele. E aí ele entrou onde estava a mocinha, a menina. Meus irmãos, saber que ele pode fazer as coisas, saber que ele pode operar, isso faz com que a sua incredulidade fuja. Você sabe que Deus pode? Confia que Deus pode? Então Deus, ele faz da maneira como Ele quiser, não da maneira como você quiser. No versículo 41 diz: tomando-a pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer, menina,
eu te mando, levanta. O nome que ficou comum para nós, né? Talita, quer dizer menina. Cume quer dizer levanta. Então levanta, menina. Então ele pode fazer. E eles todos admiraram. E nós podemos admirar o que nosso Deus tem feito. Se eu perguntasse e vocês cooperassem, cada um aqui falar o que Deus já fez na sua vida, nós íamos ficar admirados uns com os outros. Como Deus opera nas nossas vidas. E essa admiração mútua faz com que a sua fé volte. Os testemunhos são muito importantes, porque ele faz com que o incrédulo volte a confiar no Senhor. Versículo 42 diz: imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. A admiração veio para todo aquele lugar. Eu não sei se todos creram, mas pelo menos eles ficaram admirados. E ficar admirado já é um caminho para você crer. E eles se admiraram com o que o Senhor Jesus fez. É como se eles tivessem agora fechado a boca, calado. Agora nós não temos o que falar. Nós rimos, mas agora ele mostrou que nós estávamos errados. Já teve na história coisas assim. Todos vocês lembram de Galileu Galilei? Astrônomo, matemático, várias coisas, né? E ele propôs a ciência, ele propôs o heliocentrismo. Não que a Terra estava no centro e o Sol girando em torno da Terra, mas que no centro estaria o Sol e os planetas, inclusive a Terra, girando em redor do Sol. Ele foi rechaçado, foi ridicularizado, e ele voltou atrás para não morrer. Mas naquela mesma época, anos depois, alguém conseguiu provar. Johannes Kepler, um alemão, ele conseguiu provar que Galileu Galilei estava certo. Então todos os que riram agora tiveram que admitir, ele estava certo. A Igreja Católica ridicularizou Galileu Galilei, quis matá-lo. A Igreja Católica perdoou Galileu Galilei há poucos anos atrás. Agora ele já morreu há muito tempo, tá bom? Mas eles perdoaram. Tamanha presunção, né? Eles estão errados e eles que perdoaram. Veja, portanto, que algumas pessoas já falaram coisas que outros riram, mas as pessoas tiveram que voltar atrás. E com o Senhor Jesus isso tem acontecido diariamente, talvez com a sua vida também. Talvez você tenha rido de algumas promessas, você tenha rido de alguma maneira de Deus tratar com a sua vida, e talvez você, nós já ouvimos muito, eu não acreditava que Deus ia fazer, mas isso é nosso, nós somos incrédulos mesmo, mas nós precisamos confiar no Senhor. E o que espanta de vez, mas de vez mesmo, a incredulidade da sua vida é a obediência. Obediência. Você não precisa entender tudo, você não precisa ter segurança completa, mas você pode obedecer, como os discípulos fizeram. Não pescamos nada a noite toda, mas sob a tua palavra nós lançaremos a rede. Foi o que eles fizeram. E aqui veja o versículo 43. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Ele deu duas ordens aqui para as pessoas envolvidas diretamente com a menina. Primeiro, que ninguém o soubesse. Isso, tá? Às vezes ele quer que fale para todo mundo, como ele falou para aquele ex-endemoniado Gerazeno, para ele falar para todo mundo. Mas era uma cidade de gregos, aqui numa cidade de judeus, aí ele está fechando as portas, porque eles foram incrédulos.
A palavra de Deus diz que em Nazaré, Cafarnaum e na região, ele não operou muitos sinais por causa da incredulidade. Então ele está fechando as portas por causa da incredulidade. Então ele fala que ninguém fique sabendo disso. Agora nós estamos sabendo, né? Nós estamos sabendo, Marcos escreveu. E ele deu outra ordem também, dê de comer a menina. Isso é muito importante. Cuidar de uma pessoa assim. Como quando nós pregamos o Evangelho, pessoas são salvas. Nós precisamos cuidar dessa pessoa depois. Meus irmãos, tem muitos ensinamentos aqui, e principalmente como a incredulidade aparece e como ela desaparece também. Que Deus abençoe sua vida. Obedeça ao Senhor, que toda a incredulidade da sua vida vai embora. Só obedeça. O que está escrito na palavra? É isso? Então obedeça. E toda a sua incredulidade vai embora e o Senhor vai fortalecer sua fé. Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pedimos, ó Pai, que não sejamos incrédulos. Ajuda-nos a obedecer. Livra-nos, ó Pai, de rirmos das tuas promessas. Nós agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém.